de um se converte no outro, tá? Então, quando o Yang chega no seu ápice, Licença, ele se converte em Yin. Mas daí, quando eu vou pôr uma moxa, né, num quadro Yang, quanto tempo esse paciente vai levar para fazer essa conversão? Então, como eu não sei quanto tempo vai demorar, é melhor eu não arriscar, tá? Então, é melhor eu já fazer logo a sangria e fazer esfriar e fica um procedimento mais seguro, com uma resposta mais rápida. A Marcela queria fazer uma pergunta. Era só para falar TV. que não estava gravando, Eita. mas aí você colocou para gravar. Ah, tá. Beleza. Ô, Rô, Oi? eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso falar? É Silvana Molina. Pode fazer, Silvana. Quando você fala de colocar a mão para saber se ela está quente ou né, fria, no caso, ela pode somente estar na parte de cima ou na parte de baixo. E aí, como que você vai saber que é o certo ou que é o errado? É isso que eu queria entender para poder fazer o diagnóstico dela. Posso? Eu vou só aproveitar a orelha está quente numa parte e fria na outra. Ou vermelha, no caso, né? Independente de quente ou vermelha. Mas, assim, quando você falou justamente da dor, vamos supor, ele disse que estava com uma dor de cabeça. Pronto, ele foi lá, fez a sangria. Mas vamos supor que ela não estava na parte do ápice, que seria que a gente ia fazer a sangria. Ela estaria na parte de baixo. Qual que é a recomendação? Tá. Se você pega um pavilhão auricular, que ele tem uma parte que está... eu acho que foi você que fez a pergunta lá na plataforma a respeito disso e falou que ia trazer para a live? Que eu falei que eu ia trazer para a live? É isso? Essa não, eu falei que eu sobre ia fazer uma... Não, eu ia fazer uma eletrocauterização no rosto e você falou assim, a gente te fala hoje lá na live. Eu também fiz. É porque eu tive uma pergunta bem parecida e que eu falei que ia falar aqui hoje, que também achei interessante, né? Como que a gente sabe quando tá... e quando tá Yin e tá Yang, né? Que daria a mesma visão. Mas a orelha, ela nunca vai estar com excesso de Yin e Yang ao mesmo tempo. Sempre um vai estar predominando. Quando a gente tem esse quadro da orelha tá mais vermelha num lugar, mais clarinha no outro, é falta de circulação. Né? Então, a gente tem o TI, você observar o pavilhão auricular, ele está numa boa estrutura, né? Ele está numa boa temperatura, ou então está uma temperatura quente e fria embaixo. O que está acontecendo ali? A gente tem o TI, a gente tem o Xue, a gente não tem aliás, a gente tem o Xue, mas a gente não tem o TI para fazer a circulação, tá? Então, não tem circulação, eu preciso ativar a circulação. Aí sim eu vou ativar a circulação fazendo uma sangria no ápice e no hélix 6. Aí eu vou começar a deixar esse pavilhão auricular numa cor uniforme. Tá? Agora, por exemplo, tá com esse aspecto que você falou, né? Porque a gente não pode generalizar tudo. Tá com esse aspecto que você falou. Porém, tá predominando mais a parte Yin, a parte mais pálida e mais fria, e com um pouquinho, né, de sangue parado, que é falta de circulação. E o sangue parado é falta de circulação. A gente precisa ativar a circulação. Mas se está num quadro mais Yin e está precisando circular, a gente vai circular o que se não tem? Então, está faltando circulação, está faltando Xue. Eu preciso primeiro nutrir para depois pôr para circular isso aí. Aí, onde eu faço o ápice e eu faço o hélix 6, só que daí eu faço com estímulo e com moxa, tá? Eu não posso usar uma sangria para esfriar aquilo que não tem. Não posso pensar em pôr para circular aquilo que não tem, né? Porque daí eu também posso piorar o quadro do paciente. A auriculoterapia, gente, é muito sério. Por isso eu me preocupo muito com a atuação, né? Graças a Deus vocês estão aqui buscando aí bastante informações a respeito, porque tem muitos profissionais que ainda pensam que a auriculoterapia é só pôr pontinha na orelha, que não tem problema nenhum se errar, né? E não. Se eu fizer algo errado, eu pioro sim o quadro do paciente, tá? Tem muitas pessoas que me ligam pedindo socorro porque aconteceu do paciente piorar depois da sessão, perguntando se é normal. Não, não é normal, tá? Alguma coisa errada foi feita, porque a partir do momento que você faz uma sessão, o paciente tem que sentir uma melhora, não uma piora. Piorou, vamos rever o que foi feito. Alguma coisa não está certa.
Ficou alguma dúvida com relação a isso? Sim? Roselaine. Oi? Queria falar, Roselaine. Queria falar, Maristela. Pode falar, Maristela. Alô? Oi? Oi? Estou te Pronto, ouvindo. rapidinho. Não, rapidinho, é sobre a questão. A gente sabe que para o fumante, que eu vi a sua última aula, né? Acho que foi a 4. Que fala das indicações, né? Então, tem um paciente que ele é fumante, né? E, assim, um dos gatilhos é a fumaça, que faz com que ele retorne a fumar, né? Digamos assim, de uma maneira geral, né? De grupos operativos, de pacientes com usuários de fumante. Uhum. E aí é o seguinte, o que eu quero saber, se um dos gatilhos é a fumaça, como é que eu vou usar a moxa que tem a fumaça como ponto gatilho para ele voltar a fumar? Porque a moxa é uma fumaça, a gente não usa nem incenso na sala, né? Nada. E a moxa é uma fumaça. Isso. Mas você estaria usando a moxa para qual finalidade nesse paciente? Porque quando normalmente eles são desnutridos, aí é aquela coisa, quando você fala muito na orelha pálida, né? Que agora eu estou tendo esse olhar. E aí eu estou me lembrando dos casos, né? Que realmente... Aí eu queria saber como é que seria a opção, já que o fumante, ele não pode ver uma fumacinha, né? Que vai voltar, né? Normalmente era assim os grupos que eu trabalhava. Não use moxa nesse caso, tá? Todo excesso gera uma deficiência, tá? Onde tem excesso, tem deficiência. Onde tem deficiência, tem algum excesso. Então, na verdade, o que está sendo roubado a energia, porque está tendo um bloqueio de ti no pulmão da pessoa que é fumante. Quando a gente fala em excesso e deficiência, a gente tem... muitas vezes esse excesso causa uma ideia que não é muito certa na cabeça, porque quando a gente pensa em excesso é como se estivesse sobrando, né, algo benéfico. Não é benéfico. Quando é excesso também é prejudicial, tá? É algo que está prejudicando a pessoa. Ou seja, o pulmão ele vai estar super carregado porque tem um bloqueio. Imagina, eu vou falar de novo da mangueira, porque eu acho muito prático esse exemplo. Imagina você ligar uma água numa mangueira e ali, numa parte, que no caso do fumante é o pulmão, ter uma pedrinha que bloqueia a passagem da energia. O que vai acontecer? A água vai começar a acumular ali onde está esse bloqueio, certo? Não vai passar, talvez vai passar ali um pouquinho para seguir para frente, mas vai ficar congestionando aquela região. Então, o pulmão do fumante, normalmente ele vai estar em excesso, tá? Causando sim uma deficiência nos demais. Por quê? Nos demais elementos, porque está travando ali aquela engrenagem. Então, primeiro você libera o elemento principal. Pensa em trabalhar primeiro para liberar isso. Então, fumante, alcoolismo, qualquer tipo de vício, até hoje eu nunca usei moxa como procedimento inicial, tá? Porque realmente eu preciso primeiro tirar o que está carregado, fazer a faxina, como eu falo, né? Muitas vezes eu já falei no grupo, aquela orelha, professora, mas essa orelha tá com uma parte toda branca aqui de deficiência, e a gente vai fazer a sangria, mas tá uma parte que está em excesso. Primeiro a gente limpa a casa, depois a gente organiza ela. Tá? Então, primeiro você tem que pensar em liberar o ti desse pulmão, e isso a gente não faz com a moxa, né? Isso aí vai ser com estímulo, tá? Ou com sangria, depende de como vai estar o pavilhão auricular desse paciente. Ok? A moxa não usa nesses quadros, não. Tá? A Gisele queria falar, Gisele. Ergueu a mão ali. Prof, é o seguinte, nós estávamos discutindo um caso, eu só não tenho a imagem aqui, mas é de uma paciente com muitas características de deficiência. E o pavilhão dela é extremamente pálido. Só que no lóbulo dela, ela tem muitas veias, muito azuladas. Eu acho que você recebeu essa imagem. É uma característica bem assim de estagnação mesmo. Eu até perguntei se quem atendeu sabia se a paciente tinha algum problema de frio, aquele frio que a gente nem com coberta a gente não consegue resolver, né? Daí não souberam dizer para mim. Então, eu fico pensando, numa situação como essa, pensando numa deficiência bem importante,
se você tem esses veios e tudo mais, a gente poderia fazer moxa, né? Já que não é indicado você fazer nenhum tipo de sangria ou nada nos vasos, né? Nessas angiectasias, né? Uhum. Então, acho que uma moxa cairia bem ali, até porque vai movimentar ou não. Se é um quadro de deficiência, assim, eu não estou me lembrando dessa orelhinha, mas esses vasos você falou que estão no lóbulo, é isso? No lóbulo. E a pessoa, Ah. assim, ela tá muito cansada, tudo. Uhum. Faltaram algumas informações, né? Eu Sim. penso em neurastenia, penso em alguma coisa assim, uma pessoa com muita insônia. Gisele, Né? eu sei que você é fera na MTC. Então, vou levar você para um raciocínio auricular nesse caso, né? Isso aí eu já vou explicar lá no curso avançado, mas vamos trazer para cá, já que você trouxe essa colocação, né? Quando o nosso lóbulo, ele representa cabeça, certo? Cabeça e face, sim. Cabeça e face, ok? Ali nós temos, então, pontinhos. Você vê que nós temos pontinho de ansiedade, neurastenia no lóbulo. Porque nós pegamos linha de VG, VC. Sim. Tá? Quando sim. você faz ali a linha, você pega. Então, nós temos um contato ali no lóbulo também com o cérebro, né? A parte da encefálica fica ali no antitrago. Então, a gente tem uma conexão ali. Quem nutre a medula? Quem nutre a nossa medula? O rim, né? Então, sim, ela tem deficiência de rim. Isso. Então, o lóbulo também, por isso que o lóbulo também é a representação da saúde do rim, tá? Então, ele está ali. Quando o rim está em deficiência, esse caso que você colocou, eu diria que está com uma deficiência de rim muito grande, porque está fazendo bloqueios de ti. Quando nós temos vasos se passando, a gente sabe que é um bloqueio de ti. Aí, nesse caso, eu indicar para você fazer nutrição com moxa e matar a raiz. Então, pensei nisso, prof. Exatamente, de cercar, né? Vamos cercar lá o dragãozinho, vamos matar as raízes, como você ensinou. Porque é uma imagem, assim, bastante... Eu nunca peguei uma orelha assim. Já peguei orelhas muito diferentes, mas essa especificamente me remeteu a uma moxa, de matar a raiz, nesse caso, para fazer circular mesmo. E ela tá exatamente com todos esses vasos na região de lóbulo, região assim, de neurastenia e ansiedade. Pegando ali para a região, subindo para a região do trago, sabe, do antitrago aqui, tudo tá assim, tá bem, e fica muito azulado, muito arroxeado mesmo. O azulado também já tem uma relação uma informação bem ligada ao rim, né? Então, a gente tem... Quando a gente vai, assim... Eu vi a orelhinha esses dias lá no Facebook. Eu falei, gente, que orelha linda para a gente estudar, porque é raro encontrar uma visualização tão perfeita do azul, né? Do azulado. E muitos ali, fígado. Mas não é roxo, é azulado, né? Nós temos que desenvolver esse olhar de diferenciar essas cores. É um pouquinho complexo, né? Mas ali eu achei que estava tão nítido. A hora que eu vi a orelha, eu falei, poxa, tá totalmente azul isso aqui, que raridade. Né? Então, quando a gente vê o tom que aparentemente é roxo, mas você olha assim, tá puxando para o azul, tá? Tem uma relação íntima com o nosso rim. O lóbulo, como você colocou aqui, é bem legal a gente falar do lóbulo, né? Porque eu demorei até tempo para fazer essa conexão. Poxa vida, mas o lóbulo, ele fala da saúde do rim, mas ele fala de face e cabeça, né? Mas é porque realmente ele mas o rim é o mar da medula, né? É o mar da medula, então tem essa conexão. É o mar da medula. Certa, tá? E quando a gente tem... Então, prof, tem vaso, é bloqueio de ti. Se tivesse começando a formar sucos, porque depois do vaso, ele começa a formar os sucos, tá? Então, se começar a formar sucos no lóbulo, já é problema relacionado à memória. Pessoa com Alzheimer tem vários sucos caídos para baixo, aqui no lóbulo, tá? Pessoas que estão começando a ter problema de memória, começam a formar sucos. Então, isso tudo vocês vão ver no avançado e já estão tendo aí um adiantamento, né? Então, é bem interessante você observar isso, tá? Já é um e esse tom azulado daí bem... Oi? E esse tom bem azulado é daquele caso que está no Facebook, né? Daquele menino, né? Também. Ah, sim, isso, né? E você então, pega ele tem uma queixas deficiência, dele, né, de rim. Sim, e você pega as queixas dele,
né? Não dá outra. Você junta as queixas, que é uma pessoa ali tímida, com medo, envergonhada, né? Tipo, na verdade, é um medo de se aparecer em si. Aí você vê, nossa, totalmente ruim, né? Então, é bem legal a gente começar a ter essa visão. Mas nutre teu paciente, tá? Nutre e mata a raiz com pressão, tá? Faz pressão no começo e no final dessa raiz. Usa estímulo, você pode usar até semente nesse caso, como precisa nutrir, tá? Então, é um caso que você é indicado usar semente. Eu acho que a Evelyn comentou alguma coisa aí no chat, e ela disse que a paciente não sente frio. Ela não se sente sente, frio. mas talvez ainda não, né? Porque a orelha ela já traz um pré-diagnóstico, isso é importante. Até quando a gente vai ter um desequilíbrio que já chegou, porque nós temos a parte energética se manifestando para a parte de transformação da bioquímica, onde a auriculoterapia atua com maior precisão, né? Que a gente tem esse diagnóstico, que o paciente vai lá no médico, faz uma bateria de exames e não acha nada, né? Então, agora, quando passa para a parte bioquímica, já para o físico ali, para a manifestação física, a auriculoterapia já não tem muito o que ajudar, porque ela vai ajudar na parte energética até a parte bioquímica, onde os exames começam a ter alterações, mas quando se manifesta ali no físico, aí aí tem que entrar com medicamento, aí é médico mesmo, só que o médico só vai achar isso quando tiver nessa alteração. E tudo é um processo. A gente acha muito antes de se manifestar, né? Então, quando ela vier, talvez, a sentir a característica do frio, é porque a manifestação do órgão já vai estar em evidência. Aí vai precisar de tratamento médico mesmo. Tá? Obrigada, professora. Nada. A Irandi queria fazer uma pergunta, isso? Vamos lá? Vocês estão ouvindo? Isso, agora eu estou ouvindo. Um relato hoje que eu tive. Uma companheira lá do trabalho estava com muita enxaqueca semana passada. Aí ela estava querendo ir para casa, sem conseguir nem falar direito. Aí a menina disseram, não, faça com ela que ela faz auriculoterapia. Ela disse, eu já fiz 10 sessões e melhorei muito. Aí eles, não, você quer tentar? Ela disse, quero. Eu disse, vamos fazer. Aí fiz a sangria no ápice da orelha, no lóbulo, e fiz ao redor do cérebro aqui. Aí tirei algumas gotinhas de sangue. Aí coloquei os pontinhos. Aí ela foi para casa, disse que não aguentava e ia para casa. Aí foi. Quando foi depois, eu perguntei para ela, mandei mensagem procurando saber como era que ela estava. Aí ela não me respondeu porque disse que tinha adormecido. Quando foi hoje, ela me pediu para colocar os pontinhos de novo, porque disse que depois daquele dia ela não sentiu mais nenhuma dor de cabeça. Olha que legal, gente. Parabéns, viu, Irandi? E é legal trazer esses relatos, né? É muito gostoso quando a gente começa a ver o resultado da auriculoterapia. Por isso que eu falo, gente, deu errado, né? Nesse caso, se tivesse piorado, por quê? Porque o procedimento da sangria teria sido incorreto. Se melhorou, você usou o procedimento super certinho. A orelha dela provavelmente estava vermelha e era um calor, um excesso que estava aí prejudicando ela, né? Então, é muito legal a gente ter essa visão. Então, olha, pessoal, obrigado pela sua contribuição aqui. Foi bem legal você partilhar isso com os colegas, viu? Eu tenho, assim, muitas, né, histórias de atendimento que não tem como falar a auriculoterapia não funciona, a auriculoterapia não dá resultado, a auriculoterapia piora. Não tem como, tá? Piorou, fez errado. Aí na próxima corrige, faz certo. Porque pode acontecer aí quando está começando, né? De cometer algum erro e corrigir na próxima. Sabe que o procedimento é invertido, não vai pela mesma linha. Agora tem gente que não tem resultado e não muda. Usa sempre a mesma coisa, mesmo não tendo resultado. Ou seja, está no caminho errado e não busca uma mudança, tá? Deixa só eu fazer antes de falar com mais alguém aqui, deixa eu só fazer uma chamada para vocês, no sentido assim, eu tenho vários canais, né? O Instagram, tem Facebook,
é o YouTube. Esses canais, eu acabo passando com algumas combinações de pontos para as pessoas. Eu faço lá, né, falo um pouquinho sobre o assunto, dou lá uma ideia de combinação de pontos. Não peguem colinha, alunos, não entendendo a auriculoterapia. Tá? Não quero saber de aluno pegando colinha lá porque não, vocês estão aqui para não fazer protocolo pronto. Ali é uma combinação de pontos que eu estou sugerindo para pessoas que não têm nenhuma noção, ou para ver ali quem está, né, nos canais, falar, olha, que legal, tem uma combinação de pontos que vai fazer bem para isso em si. Mas vocês vão olhar a orelha do paciente de vocês e vão fazer a própria combinação de pontos, porque vocês estão aprendendo isso aqui no curso, né? Para isso que vocês buscaram esse diferencial. É mais difícil? Talvez de começo, quando você vai fazer uma mudança de comportamento, quem já estava na auriculoterapia e já estava com o costume de pegar o protocolo pronto, talvez ache que seja difícil isso. Mas quando se libertar disso e ver que realmente pode fazer a sua própria combinação de pontos, naquela certeza que vai dar resultado, vocês vão... É como quebrar o gema, tá? É uma liberdade. É você ver que é muito mais fácil do que ainda estar pesquisando pontinhos. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, não tem como vocês pedir, professora, me ajuda, que eu recebo, né, no privado isso, me ajuda que eu vou ter uma paciente daqui a pouco, eu vou atender ela e ela tem dor de cabeça, o que eu faço na orelha dela? Eu não sei, porque eu não vi a orelha da paciente, eu tenho, né? Primeiro, lembra lá dos 7 erros, quem assistiu a live dos 7 erros? Primeiro eu preciso avaliar o paciente, né? Primeiro eu preciso ver a orelha do paciente. Depois eu vou ter uma noção de como aquele paciente tá, para saber o que o paciente vai precisar. Tá? Então, primeiro vocês recebem o paciente, faz a avaliação, pega a tabelinha, vai lá, professor, está com dificuldade? Aí sim, professor, olha, eu fotografei essa orelha aqui porque eu estou com dificuldade nisso, me ajuda. Aí sim eu vou ajudar. Mas quando eu ver lá, professora, me ajuda aqui. Não vou ajudar. Porque eu quero que vocês andem sozinhos, porque, né? Vocês investiram num curso, vocês estão aqui estudando, e é vantagem para vocês crescerem sozinhos nisso, né? Tenta ao máximo fazer avaliação. Tudo a gente tem que estudar, não tem como, né? A auriculoterapia, a gente não faz um ritual de inserção na auriculoterapia. É estudo, a gente tem que estar estudando muito. Acho que eu passei por nem lembro a quantidade de cursos, mas eu devo ter feito aí uns 9, 10 cursos na auriculoterapia que eu me lembro. E todos eles eu acabei assim, todos eles eu aprendi um pouquinho, né? Então, tanto que eu juntei um pouquinho de cada, todos foram bons em si, mas eu via que a auriculoterapia precisava de mais, por isso que eu criei essa técnica nova. Mas, enfim, a auriculoterapia, gente, é estudo, tá? A gente tem que estudar muito, até hoje eu busco estudar muito, eu pego livros porque... A auriculoterapia em si, como eu relaciono tudo isso com a medicina chinesa, quando eu fiz medicina chinesa, o que eu comecei a associar? Tudo que eu aprendi na sistêmica, eu comecei a associar com a orelha, tá? Então, comecei a trazer essa associação. Poxa, se é um microsistema que resolve a mesma, né? Eu posso resolver tudo que eu resolvo na sistêmica, eu posso resolver na minha orelha. É só usar a mesma linha de pensamento e trazer para cá. Então, mas isso a gente faz estudando. Então, até hoje eu pego muito, né, os livros clássicos em si e leio bastante porque tem que estar buscando. Aí, não se assustem, né, se tiver alterações lá na plataforma, porque se eu ver se tem alguma coisa que dá mais sentido e que eu fizer experiência prática, porque isso é importante, né, não é só ler e falar, olha, faz mais sentido, é mais bonitinho assim. A gente tem que ver resultado para poder ensinar. Então, aí sim é onde passa por um processo de alteração, tá? Mais alguma dúvida? Não, eu me empolgo. Eu fico falando demais. Eu tô pensando que eu tô na live sozinha. A Luciana quer perguntar alguma coisa, né, Luciana? Oi, professora. Oi. Então, eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer, mas eu sei que não dá para fazer aqui. Mas vamos lá. Então, assim, da hora que eu vou ver o pavilhão,
ali eu vejo, tipo, ponto vermelho, ponto branco no lóbulo. Dentro da orelha eu vejo pontos vermelhos, mas também vejo pontos brancos. Como é que eu faço nesse caso? Tá. Aquilo que a gente falou, toda deficiência, né, vai ter um excesso ali, vai ter alguém sugando daquilo, né, daquele elemento para gerar a deficiência. Todo excesso gera uma deficiência, toda deficiência é porque tem alguém sugando, tem um excesso. Então, é natural, toda a orelha vai ter excesso e deficiência junto, mas você tem que ver o que está predominando. A princípio, o importante é você bater o olho numa visão geral. Depois você especificando esses detalhezinhos, tá? Primeiro você olha se tá o aspecto geral yin yang é o mais importante do primeiro passo ali de você observar na orelha. Observou que está yin, você já sabe que o quadro de deficiência está prevalecendo, né? Muitas vezes você trata só esse quadro de desequilíbrio em yang, você já equilibra na próxima sessão, essas pintinhas branquinhas e vermelhinhas já não vão estar mais lá, porque você já equilibrou o que estava fazendo tudo isso, esse desequilíbrio aí de deficiência e excesso, entende? Aí depois que você viu se é yin ou yang, o segundo passo é você observar qual elemento que está em desequilíbrio. Qual elemento? Você observou que a orelha é yang, mas ela é yang no aspecto geral. Qual desequilíbrio, qual elemento está em desequilíbrio com esse yang? Tá? Porque daí você vai precisar tratar esse elemento primeiro. Tratando isso aí, as queixas começam a sumir. Muitas vezes a pessoa traz 20 queixas para você. Aí você fala, nossa, mas eu vou tratar essas 20 queixas? Não, você equilibra o que está em desequilíbrio, quando é na próxima sessão a pessoa já vem com 3, 4 queixas, né? Porque o resto já engrenou, já entrou nessa... Tá? Então, a princípio, por isso que eu falo, muitas vezes a pessoa pede ajuda. Ah, professora, e se eu for fazer todas essas queixas, bababá, e às vezes eu não nem passo o ponto relacionado à queixa. Ah, faz uma sangria no ápice na LX6, que eu vi que colocar para circular vai organizar a casa, né? De repente você faz só esse procedimento, coloca o pontinho lá no elemento em desequilíbrio, você já organiza todo o paciente. Tá? Então, Certo. porque as queixas, elas vêm devido ao desequilíbrio, né, de algum elemento, tá? Então, quando se fala de circulação, a gente faz com a sangria ou tem algum ponto que põe a circulação para correr ou é só com a sangria e com a moxa? Se você vê o aspecto coalhado do pavilhão auricular, porque a falta de circulação deixa... Você olha para o pavilhão auricular, você sabe que não tem circulação. Quando você vê, sabe aquelas... Parece umas pocinhas de sangue na orelha, né? Aqui tá vermelho, aqui tá branco, daí você vê mais um pedaço vermelho, outro pedaço branco. Ou seja, formou pocinhas, tem bloqueio de ti ali, não tá deixando circular, né? Se essa orelha estiver muito fininha, o ti está sem força para fazer essa circulação. Se essa orelha estiver fininha, ao olhar para a orelha, você vai ver se é uma orelha forte ou é uma orelha fraquinha, né? Se você observar que ela é molinha, que ela é fininha, e mesmo assim tem falta de circulação, você fazendo a terapia, você pode melhorar isso que a gente viu no início, tá? Vá desligar o microfone e alguém está dando eco. Isso. Aí é onde você pode usar o ápice e o LX6 para ativar essa circulação com estímulo. Você pode pôr os mesmos pontos, não com sangria, mas colocar um estímulo ali, antes de fazer uma abertura no tratamento. Tá? Você já coloca o estímulo. E pode fazer moxa também, porque moxa também ativa a circulação, quando ela é por frio. Quando ela está estagnada e parada por frio, por deficiência, porque daí você precisa nutrir aquele lugar, tá? Ok? É um pouquinho complexo, né? Mas com a prática vocês vão pegando jeitinho. Se você vê que a orelha é forte, é uma orelha que tem ti, mas que está com falta de circulação, aí sim, você faz uma sangria e põe tudo para circular. Na verdade, professora, esse coisa de Ti e Yang ainda, tipo, tá um bicho de 7 cabeças ainda. Eu imagino. Quando eu comecei a fazer medicina chinesa também, nossa, o que é isso?
Até porque eu não tinha visto muito em cursos de auriculoterapia. Acho que uns 2 cursos que eu vi também, né? Falaram tudo de raspão por cima. Aí que eu fui, quando eu fiz a medicina chinesa, que eu fui associar e trazer para aurículo isso, né? Mas Eu é muito fiz importante. eu fiz outro curso de aurículo, só que esse a gente usa protocolo. Aí, quando eu vi o seu curso, eu falei assim, não, eu não quero protocolo, eu quero aprender, É né, isso a aí, fazer o certo. certinho. Mas tá quebrando minha cabeça, viu? É, não é tão simples, né? Mas Não. assim, você vai se familiarizar, tá? Se você tiver mais dúvidas sobre isso, me chama, nem que seja lá no... Não vou falar, me chama em privado, não, chama no grupo mesmo, tá? Você tá no grupo do Telegram, chama lá no grupo, porque assim os outros colegas que têm as mesmas dúvidas também participam das respostas, né? E vamos orientar ali, mas pergunta certinho, olha, vi o módulo e fiquei com dúvida nisso, né? Fiquei com dúvida naquilo. Aí eu coloquei um monte de pergunta na plataforma. Na plataforma eu retornei todas já, né? Sim. Tá, É que beleza, você perguntou se que alguém tinha falado, né? Eu falei, não fui eu que perguntei. Aham. Não, beleza. Então, dúvidas Tá vocês bom. vão trazendo, tá? Porque realmente... E busquem, tá? Busquem mais... Não vou falar para vocês, busquem na internet algumas coisas, porque a internet está cheia de conteúdo bom, mas também está cheia de informações que não são tão, né, confiáveis. Mas busquem boas literaturas com relação a isso, leiam alguns livros, né? A gente, dentro da MTC, a gente tem uns livros muito bons falando sobre Qi Shui. Conheça o que é isso, porque ali eu dou só uma pincelada, tá? E ali tá só mesmo o básico para você entender dentro da aurícula. Porque se você for buscar a fundo, você vê que tem muita coisa a respeito desses assuntos de Qi Shui, porque isso é toda a visão, é toda a base da medicina chinesa, tá aí. Né? Você entendeu sobre Qi Shui, você entendeu sobre Yin Yang e sobre os 5 elementos, você entende medicina chinesa, tá? Se não tiver isso, se não tiver uma base estruturada nisso, não consegue entender nada dentro da MTC, porque é a base, isso é o básico do básico ali dentro, né? Mesmo que você conheça só a parte mais básica, mas busque fazer outras leituras a respeito que vai ajudar bastante também, tá? Mas aí você podia indicar livros pra gente, porque na Posso, internet fica muito difícil a gente fazer isso. Posso sim, eu coloco lá no grupo do Telegram para vocês algumas indicações, sim, tá? Para que vocês Tá, façam algumas legal. leituras em cima. É muito legal buscar esses conhecimentos, né? Tem a Uhum. Evelyn está querendo fazer uma pergunta aqui também, né, Evelyn? Eu olhei uma orelhinha e ela era em Yang, só que na sangria não saiu sangue. Tava muito vermelho, pavilhão, mas não saiu sangue. Mas não saiu o sangue. Nós vimos até sobre isso já também, né? Acho que na live anterior aí do Tira Dúvidas. O que pode acontecer é que ela está no aspecto vermelho, tá? Mas ela está fria. Ou seja, ela não tem um desequilíbrio de yang. É como se fosse o yang falso, tá? Aí você não força. Eu já vi alguns vídeos que tem na internet, né? Até eu achei um absurdo esses dias. Nossa, que é isso? É o professor orientando quando não sai sangue, afundar mais a lanceta, girar a lanceta até sair o sangue, né? Apertar bastante. Pelo amor de Deus, não façam isso no paciente, né? De jeito nenhum. Fez o furinho porque pode acontecer, viu? Não é normal você se confundir nesse caso, porque é muito difícil você olhar para o paciente, tá vermelho o pavilhão auricular, você vai deduzir a princípio que ele está precisando de uma sangria, né? Então, você fez ali o furinho, não saiu sangue, não faça, tá? Coloca os estímulos e pronto. Não força. Beleza? É normal isso acontecer. E na orelhinha púrpura, ela no caso é um excesso? Oi? Na orelha púrpura. A orelha púrpura. Tá. A orelha, quando ela tá púrpura, ela tem o yang do fígado com alteração. A orelha púrpura, se você sangrar o yang do fígado, não tem como, vai sair sangue, tá? Porque é uma alteração do yang do fígado. Aí, com certeza, vai sair sangue. E essa orelha púrpura, ela vai estar numa temperatura normalmente um pouquinho mais quente.
Ela não vai estar fria, ok? Confunde muito quando a alteração Tava bem quente. Daí você fura o yang do fígado, ou o ápice ali, e o sangue vem com tudo, porque realmente é uma alteração do fígado, não tem como não sangrar. Mas o vermelho clarinho, ele pode confundir, tá? Ele pode deixar bem confuso, sim. A Márcia também quer fazer uma pergunta aqui. Oi, Rose, boa noite. Márcia. Boa noite. Boa noite aos colegas todos. Muito bom estar com vocês. E cada dúvida que vocês trazem, a gente também aprende bastante, né? Cada colega, às vezes, acha que a dúvida é uma bobagem. Não é. São nos pequenos detalhes que a gente aprende mais, né? E quando você comentou agora há pouco aí sobre a possibilidade da gente errar e depois voltar e refazer e tudo, aí eu me lembrei da importância da gente cultivar as fichas, né? E da gente estar colocando ali na ficha os pontos que a gente utilizou na sessão anterior. Por quê? Os pacientes vêm, são diferentes, as queixas são diferentes e tudo. É óbvio que a gente vai se pautar pela avaliação da orelha, mas é importante também a gente ter a sequência de pontos que pegou na sessão anterior, né? Para quando você receber o paciente e você perguntar para ele como é que ele está em cada detalhe daquele que foram as queixas, se houve melhora, de 0 a 10, quanto era antes, quanto é agora, a gente saber pontuar isso para continuar mantendo um protocolo similar ou não. Então, eu me lembrei assim, desse detalhe, né? E resolvi falar sobre isso. É perfeito, Márcia, né? Foi uma ótima colocação aí, uma contribuição e tanto, né? Com certeza, porque como que você vai mudar o que você está fazendo se você não sabe o que você está fazendo? Então, para isso serve a fichinha do paciente, para você olhar, como a Márcia colocou, ver o que você fez anteriormente. Poxa, não deu resultado? Não vou fazer o mesmo procedimento, eu vou mudar aqui, né? Então, é bem uma colocação muito bem feita aí da Márcia, ok? A Cícera pediu para fazer uma pergunta. Não tá, eu não estou ouvindo, acho que tem que ativar o microfone aí. Isso, tá escutando Isso. agora? Agora sim. Uhum. Boa noite. Eu acabei até escrevendo no chat que eu pensei que não ia ver minha mãozinha levantada. Nunca vai ter uma orelhinha em equilíbrio, porque você falou assim, sempre a orelha vai estar com deficiência e com excesso. E eu já vinha me fazendo essa pergunta. Quando que eu vou olhar uma orelhinha e vou ver assim, essa pessoa está totalmente equilibrada? Olha lá quando o bebê nascer, né? Porque assim, nós sofremos uma influência muito grande do ambiente que nós vivemos. E nós somos desregrados, né? A língua enrola. Né? Nós não seguimos regras, nós fomos feitos para a gente ter esse equilíbrio, a gente devia seguir certinho, a gente já deveria ter um bom Jing, né? Uma herança genética, vamos falar aqui no nosso ocidental para a gente entender que, né, que seria esse Jing, a gente já teria que ter uma boa herança genética dos nossos pais, que normalmente a gente já vem com defeito, porque os nossos pais já têm desequilíbrios, né? Então a gente já pega uma herança genética não tão boa, e aí a gente deveria fazer o quê? Seguir as regras com relação àquilo que a gente foi criado. O dia foi feito para a gente ficar acordado, a noite foi feita para a gente dormir. Isso eu consigo um equilíbrio yin yang, né? Eu preciso ter um equilíbrio de regras com a alimentação. Eu preciso ter sempre 5 sabores na minha alimentação. A gente não faz isso, né? Então, por isso, a gente vive em desequilíbrio constante. Nós vivemos com influências externas emocionais constantemente. E isso vai alterando a todo momento o nosso yin yang. Por isso que nós vemos lá que yin yang eles estão em constante movimento, em constante alteração, o tempo todo, tá? Nós podemos ter nosso trabalho é buscar esse equilíbrio. Nosso trabalho então eu vou equilibrar o paciente. Vai ter um momento do equilíbrio? Nós podemos ter um momento de equilíbrio, mas isso dura pouco, porque vem novas influências, e essas novas influências, elas geram novos desequilíbrios, tá? Então, para ter equilíbrio, esse yin yang, ele tem que estar numa proporção ali, igual para igual, seguindo o ciclo dele certinho,
dentro dos 5 elementos, ou seja, no meu fígado, no meu rim, tá? No meu coração, e nós não conseguimos isso, porque realmente a alimentação, nosso ciclo de dormir e ficar acordado, já tira a gente dessa regra de estar equilibrado. Tá? Por isso que é bem legal vocês, até essa pergunta sua foi muito boa, principalmente para nós que trabalhamos, nós terapeutas, né? Nós temos que admitir que por trás de um profissional nós somos um ser humano. E muitos profissionais, eles não querem ter problema de desequilíbrio, porque daí o profissional pensa que eu sou um profissional, sou um acupunturista, eu não posso ter problema de saúde. E nós temos, tá? Nós temos desequilíbrio, é natural porque nós sofremos influências o tempo todo, nós também temos nós não seguimos as regras como deve ser seguida, né? A natureza qual foi criada para nós. Então, a gente tem essa constante desequilíbrio. Só que isso é algo normal. Quando nós vamos ver uma orelhinha, por exemplo, você vai pegar uma orelhinha que você vai falar, poxa, essa orelha está super saudável. Você vai ver a pessoa é saudável. Porque esse desequilíbrio, ele é normal quando ele está num movimento normal, de um ciclo que não se torna constante, tá? Ou seja, hoje eu tenho uma alteração, amanhã eu tenho outra, amanhã eu tenho outra. Isso é um ciclo. Uma dor de cabeça que apareceu hoje porque eu comi algo ruim, mas essa dor de cabeça ela não me acompanha por tempo. Tá? Então, isso é algo que é considerado comum. O que eu preciso me preocupar em fazer um tratamento e o que vai aparecer aqui na orelha é a desordem que está constante. É um desequilíbrio que já está prejudicando. Ok? Assim como as nossas emoções. Tem pessoas que falam assim, eu sou muito estressado. Se me falar alguma coisa, eu respondo. Não, aí é uma questão de reação diante de uma ação. É normal, não é normal que a pessoa não tenha, né? Então, é uma reação de momento, é um desequilíbrio do momento. Aí, passou o momento, a pessoa entra em equilíbrio, tá? Mas a partir do momento que essa pessoa, ela é estressada, até com quem sorri para ela, aí ela está em desequilíbrio. Aí ela está em desequilíbrio no caso de precisar de tratamento, tá? Então, muitas vezes o dia a dia, você trabalhou demais, chegou no final do dia, você está com esgotamento, você está cansada. Normal, amanhã você vai ter uma noite de sono, amanhã você acorda bem. Está num ciclo de desequilíbrio normal. Mas você acorda todos os dias cansada. Você dorme, mas todos os dias você está... Então, isso se tornou uma constância na sua vida. Ou seja, a gente precisa trabalhar esse elemento. Tá? Tranquilo? Ok, muito obrigada. Você pode ver a orelhinha saudável, sim, mas ela vai estar em desequilíbrio, né, natural aí, que a gente, por causa dos ciclos, tá? Mas é muito raro. É muito raro a gente ver uma orelhinha bem saudável. Alguma coisa sempre tem ali, um vasinho, né, alguma indicação, tá? Ok, aproveitando que eu estou falando ainda, quando que você vai fazer uma live falando sobre a pele morena? Então o pessoal tem pedido, né? A gente trazer, acho que dá para a gente estar trazendo aí uma orelhinha negra para a gente estar estudando aqui na próxima live. É bem legal. Porque a pele negra, ela é mais difícil, mas acaba sendo normal. Você vê do mesmo jeito as regiões que estão mais pálidas, né? Normal. Você só precisa se aprimorar um pouquinho nessa questão de visão, porque por ser uma pele mais escura, ela acaba escondendo algumas alterações. Então, as queixas vai ser muito importante você analisar naquele momento, para que você tire dúvidas com relação àquilo que você está vendo, tá? As queixas do paciente, gente, é muito importante. Ao observar um pavilhão auricular, é claro que vocês não estão no curso avançado de avaliação, né? Mas ao olhar para a orelha, você vê o aspecto de personalidade da pessoa, né? Você vê muita coisa só de olhar para a orelha. Mas o desequilíbrio, você falar sobre as queixas, na verdade, ela vai confirmar aquilo que você está vendo, porque alguns desequilíbrios te deixam em dúvida, né? Por exemplo, o vermelho e o púrpura, o rim e o pulmão, muitas vezes deixa ali uma dúvida. Aí você olha as queixas e fala, não, realmente, as queixas estão aqui e o desequilíbrio condiz com o pavilhão auricular. Então, é muito importante pegar as queixas por isso, tá? E o mesmo desequilíbrio, ele pode gerar sintomas diferentes nas pessoas.
né? Um desequilíbrio de pulmão, bloqueio do TI do pulmão pode gerar ali acne, né? Pode ser que a pessoa não tenha mais nenhum outro sintoma, tá? Pode ser que a pessoa tenha o sintoma do bloqueio de TI do pulmão com a respiração, com cansaço, ou bloqueio de TI do pulmão pode estar gerando uma alergia de pele, né? Então, não tem o bloqueio do TI do pulmão, né? Assim como os demais elementos, ele pode gerar muitas queixas diferentes. Aí você vai direcionar o que nós chamamos de protocolo, pronto. Eles foram feitos para tratar as queixas. Tá? Então, aí sim vem a combinação de pontos para tratar a queixa. É o que eu faço lá, que eu falei para vocês, que eu coloco a combinação de pontos. Eu coloco uma combinação de pontos em cima da queixa. Mas eu só vou ter resultado se eu tratar a raiz do problema. Eu só vou mandar embora o problema se eu tratar a raiz. A queixa, ela trata superficial. A queixa, literalmente. Ela vai resolver a dor, ela vai resolver, mas ela não vai tratar a raiz. Logo, volta tudo novamente. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza? Ok, obrigada. De nada. Antonina quer fazer uma pergunta também. O microfone está desligado. Liguei. Isso. O paciente que eu preciso nutrir, né, com mochinha, quando o paciente não quer, não tem aflição, não quer usar esse mochinha, não posso usar, o que eu vou usar para substituir, para poder corrigir essa alteração? É complicado, né? Gente, eu nunca pergunto para o paciente o que ele quer. Nunca, né? Até inclusive sangria. Porque se eu falar para o paciente, olha, eu pedi permissão, eu posso fazer uma sangria aqui na sua orelha, o paciente não vai deixar, de jeito nenhum. Quando o paciente vê, eu já estou fazendo porque eu sei que vai fazer bem para ele, e ele vai querer o resultado, né? Mas no caso da mochinha, acontece de você começar a fazer a mocha, né? Eu já ia começar fazendo, eu não ia perguntar se ele queria ou não, se podia ou não, né? Aí, se ele reclamar, na hora que eu estiver fazendo a mocha, que agora é até mais difícil, porque todo mundo usa máscara, né? Mas, enfim, se ele reclamar, aí eu vou usar uma energização, vou fazer bastante massagem naquele pavilhão auricular para estimular, mas não vai ter o mesmo resultado que a mocha. A massagem, ela é diferente o resultado de uma mocha, porque a massagem, no momento você vai massagear o pavilhão auricular, você vai ver que vai ficar vermelho, vai nutrir. Passou umas horas, você vai ver que vai voltar tudo normal. Quando você nutre com a mocha, você vai ver que isso dura. Por quê? Porque nutriu, teve a nutrição. Tá? Então, não vai ter esse aspecto de sobe o chuê e volta o chuê, né? Como na massagem. Não, o chuê vem e fica nutrido. Tá? Então, a mocha, com certeza, mas não fica perguntando para o paciente o que ele quer, o que ele não quer, porque o paciente ele não entende, ele não sabe o que ele precisa, né? E quando a gente trata o que o paciente quer, a gente não tem resultado. Quando a gente trata o que ele precisa, ele fica feliz, porque ele quer, na verdade, nem ele sabe o que ele quer, mas no fundo ele quer o resultado, ele quer se sentir bem, né? Verdade. Então é legal você já ir fazendo. Criança, quantas vezes né? Tô atendendo criança quando nem vê, tô brincando com a criança, conversando, já fiz sangria. Imagina se eu for falar para a mãe que eu vou fazer uma sangria na criança, a mãe já nem vai querer deixar, a criança muito menos, né? Só me dá uma olhadinha assustada, aí eu dou uma, né, brinco ali, opa, desculpa, belisquei aqui, desculpa, te enroscou aqui, né? Aí pronto, já tá resolvido, entende? Aí a mãe perguntar como já, né, tá fazendo sangria? Sim, dou uma piscadinha para a mãe, tô fazendo aqui o que precisa, mas converso com a mãe com jeitinho, né? A mãe entende. Aí a mãe fica feliz, por quê? Porque teve o resultado depois, tá? A Juscelene quer fazer uma pergunta? Quando a pessoa não deixa fazer a sangria, pode colocar no lugar o cristalzinho? O efeito é parecido? Demora não mais? É parecido. Nem é parecido. Não é. Tá? Pode trabalhar tranquilamente sem sangria. Pode usar stipper para filtrar o TI, né? Um ponto no mesmo lugar da sangria? Né? No ápice, se for o caso. Isso. Tá.
no mesmo lugar. Aí coloca um stipper ou coloca um cristalzinho ali, mas não vai ter o mesmo efeito. É mais lento o processo, tá? Porque a sangria, ela desbloqueia na hora. Tipo, furou, liberou, né? Sim, mas é mais lento, mas é mais acontece. lento, mas funciona. Ah, tá. Mas vai ajudar. Obrigada. Com certeza. A Silvana, eu acho que está querendo falar alguma coisa. A Josi perguntou aqui, mas pode colocar estímulo no lugar da sangria quando faz sangria? Já acabei respondendo aqui, né? Tinha colocado, A Silvana pediu para falar aqui. Silvana, vamos lá, só ligar o seu microfone. Isso. Tá com o iPhone Silvana. Quem que é? É a Silvana mesmo? Pediu, ergueu a mãozinha aqui para falar. Isso. Não, sou eu. Também. Eu também estou na fila depois. Tá. Na verdade, o que eu queria saber é assim, o que você fala? Você fala para não usar o protocolo, ok. Quando eu sei que a gente não deve comparar cursos, tá? Sim. Mas assim, por exemplo, quando eu falo para você que a gente aprende dos 3 pontos principais, que seriam, né? O central, o rim e o simpático. O que você fala a respeito disso? Não sei se você já falou em alguma aula, eu não assisti a primeira que eu estou entrando com você, tá? Então eu queria saber o que você fala desses 3 pontos para se iniciar um tratamento ou não. Tá. Eu já nem chamo ele de 3 pontos principais, eles são 3 pontos normais, né? Porque os principais são aqueles que você vai tratar o desequilíbrio que você está vendo no paciente. Eu gosto muito da combinação do triângulo cibernético, né? Que foi o professor Marcelo Pereira de Souza que fez a pesquisa em cima dessa combinação de pontos e trouxe para nós aí porque o Shen Men, eu fiquei um tempão, porque eu sou muito curiosa, gente, eu fico vasculhando até tirar minhas dúvidas, eu pego um livro, pego outro livro e vou vendo até que eu sano as dúvidas. Eu fiquei pensando, o Shen Men, ele é considerado a porta da mente, né? Aí, o que ele está fazendo ali na fossa triangular? Ele teria que estar lá no antitrago. Aí eu fiquei na minha cabeça pesquisando até descobrir que ele, na verdade, ele é a porta do rim. Ele abre o rim, né? Como se ele estivesse fazendo uma abertura de procedimento. O ponto Shen Men, ele é muito usado na China, inclusive, né? Desde a antiguidade até hoje, porque ele abre todos os canais, ele libera todos os canais dos meridianos. Então, ele é usado, inclusive, para fazer acupuntura sistêmica também, porque ele dá uma liberação, ele dá um acesso, né? Aí você pode dizer assim, como se, o meu ponto de vista, tá? Que hoje eu faço com você o 3º curso, mas assim, no primeiro que eu aprendi, seria assim, o Shen seria o equilíbrio no nosso corpo. Você pode se dizer que é isso? Isso. Quando você trabalha, não seria bem o equilíbrio do nosso corpo, ele seria uma abertura dos canais para você trabalhar, tá? Ele não vai equilibrar o corpo inteiro, ele vai abrir os canais para aquilo que você vai pôr depois. É como se você... realmente, literalmente uma abertura, né? O ponto Shen Men, inclusive, eu tenho falado bastante por experiência, isso aí não tem nada teórico e nada comprovando, mas não só eu, como outros alunos, outras pessoas tiveram experiências negativas com o ponto Shen Men, inclusive, para você trabalhar em pacientes que estão muito debilitados, pacientes oncológicos. Eu não uso Shen Men. Então, eu uso muito a abertura com Shen Rim e simpático, né? Porque nós estamos trabalhando um sistema inteiro através desses 3 pontinhos, porque quando a gente pega a combinação de pontos, a gente tem que ver a função individual de cada ponto. É importante não pegar ele como o triângulo de abertura, mas pegar como algo que vai abrir os canais, abrir o sistema, né, para tratamento. Aí eu uso o rim. O rim, a energia mais pura do rim se concentra na orelha, ele guarda a nossa essência. Então, eu abro os canais, eu trabalho o rim, onde está guardando a essência, e a energia que eu trabalho, a auriculoterapia, é a energia do rim, né? Porque ele se abre no ouvido. Aí eu trabalho o simpático, que na verdade é um ponto que equilibra o sistema simpático e parasimpático do nosso organismo. Ou seja, eu estou mexendo com o corpo, um ser inteiro, através desses pontos.
Só que quando eu abro esses 3 pontos, eu estou mexendo com o ser inteiro para quê? Se eu colocar só esses 3 pontinhos, né, eu não vou estar equilibrando uma pessoa por inteiro, porque eu vou estar abrindo um sistema onde eu preciso dar uma função. O que eu quero que ele faça com isso? Eu mexi no meu simpático, no meu parasimpático para trabalhar o quê? Né? Eu fiz uma abertura dos canais para trabalhar o quê? Por isso que vem mais combinações de ponto, por isso que é importante associar a uma combinação de pontos na sequência. Tá? Eu não uso triângulo cibernético como regra, né? Algumas combinações de ponto eu não uso. Eu só gosto de trabalhar de uma forma organizada. Eu gosto de trabalhar igual eu já passei no curso, né? Isso é um método que eu trabalho, que eu passo porque eu vejo resultado, para não colocar pontos aleatoriamente. É a mesma coisa de chegar, né, num funcionário aí de uma empresa, jogar um monte de trabalho para ele, sem uma estrutura do que ele tem que fazer, e o funcionário vai pirar de não saber nem qual que ele tem que fazer primeiro. Então, por isso eu uso o sistema de fazer uma abertura. Essa abertura ela pode ser feita com triângulo cibernético, onde a gente faz a abertura, a gente mexe com todas essas funções. É importante eu ver a função de cada ponto, né? Porque daí eu vou saber que eu não estou fazendo abertura triângulo cibernético, eu estou usando o ponto Shenmen, estou usando o ponto Rim, estou usando o ponto simpático, tá? Estou ativando isso. Ou eu uso o ponto zero, que o ponto zero ele é usado na abertura da auriculoterapia francesa, porque ele é o nosso DC8 e ele tem uma influência sobre todo o nosso sistema. Então, a função do ponto é importante eu conhecer para até tomar a decisão do que eu quero. Tá? Eu posso trabalhar um paciente sem usar Shenmen Rim simpático e sem usar zero de abertura, sem problema nenhum, né? Desde que eu saiba o que eu estou fazendo ali no momento de pôr. Olha, eu observei que esse paciente, ele tem um desequilíbrio que se eu colocar tal ponto, né, eu vou ter esse resultado, ou seja, eu preciso ter o conhecimento daquilo que eu estou colocando e saber o que ele vai trazer de resultado antes de pôr já. Aí sim. Mas é uma forma bem organizada você ter aí uma abertura, você ter uma raiz do problema para tratar, que a gente está buscando raiz para tratar, né? Você ter a função, você fazer toda essa equipe de trabalho para você direcionar essa equipe para a função que você quer que ela trabalhe, tá? Eu não sei se respondi a sua pergunta ou se ficou dúvida nesse sentido. Não, respondeu sim. É porque a gente fica... eu falo que é difícil a gente dar um ponto, porque o que acontece? Eu sempre falo assim, é a mesma coisa quando você vai no médico, você tem três médicos diferentes, cada um vai falar uma coisa para você, e os cursos são a mesma coisa, cada curso a gente pega o que você falou, você leu 10 livros e cada um você pegou uma coisa. Eu acho que o que acontece, não sei, pode até ser que seja com metade só das pessoas que estão no curso, mas existe muita insegurança, porque existe aquelas que botam mesmo a cara, a tapa, e vou colocar o ponto, se der, deu, não deu, não deu, problema, né? Você entendeu? Ou realmente é aquelas que usam com tanta delicadeza, com tanta insegurança, que elas ficam na dúvida quais seriam os pontos mais adequados para estarem sendo usados, entendeu? Então, eu acho que assim, foi aquilo que eu falei, era o terceiro curso que eu estou fazendo, e às vezes realmente eu tenho muita insegurança, porque aquilo que eu não quero para mim, não vou fazer para o próximo. Você entendeu? Então, é isso que eu acho que acaba me deixando mais insegura nesse ponto. Tenho estudado muito, hoje fiquei um tempão aqui, mandei várias perguntas para você lá, cada vez que assistia uma parte, eu botava uma perguntinha para você, porque eu acho que assim, independente das perguntas que a gente coloca, são as dúvidas que temos. Aqui, eu acredito que deva ter mais pessoas querendo fazer várias perguntas, né? E a gente fica muito nessa dúvida geral. Mas você conseguiu me explicar assim. Muito obrigada, Rô. Legal, Silvana. É até legal você ter falado isso, porque assim, quando eu estava ali no primeiro curso, né? Eu me empolguei muito com a auriculoterapia, vi que era o que eu queria, né? Me apaixonei. Foi amor ao primeiro curso já.
Aí eu queria mais, e aí eu pensei, vou fazer um curso, outro curso, porque eu quero aprender mais. Aí eu liguei e falei, é um curso avançado? Todos vão dizer para você que é um curso avançado, mas não é que é um curso avançado, são técnicas diferentes, tá? Você vai para um curso, você aprende uma técnica, você vai para outro curso, você aprende outra técnica, né? Aí, no segundo curso, eu fiquei, né, meio decepcionada. Eu falei, puxa, não era nada daquilo que eu aprendi no primeiro. Aí eu comecei a entrar num contra com a auriculoterapia ali já, né? Aí eu queria tirar a dúvida, então eu falei, vou fazer o terceiro curso, que daí eu vou ver quem tem razão. Né? Aí eu fui fazer o terceiro curso, aí era diferente das outras duas. Falei, que negócio é esse? Mas do meu ponto de vista é bem isso. Eu acho que assim, eles todos, né? Todos os livros, todos os cursos que vamos fazer, vai ser diferente. Você tem que pegar cada um e colher uma sementinha nova e pôr ali para você aprender mais uma coisinha, né? Eu penso desse jeito. E a partir daí eu vi que quem trazia a resposta certa para a gente era a orelha do paciente, né? Não eram as técnicas. Então é bem legal você se apegar a isso, né? Tá. Gratidão. Foi muito boa a sua colocação aí. Obrigada. De nada. A Gisele quer falar alguma coisa também. A gente já está até estourando o horário, mas vamos lá. Prof, é o seguinte, quando você faz o atendimento, você vai identificar se é Yin, se é Yang, primeiro vai fazer toda a avaliação, né? Mas daí para você começar a trabalhar, você primeiro faz uma massagem e depois faz a sangria? Depois faz a moxa ou você faz ao contrário? Sim, se eu for fazer sangria, eu sempre faço a massagem antes, porque eu estimulo ainda mais, né? Aquilo que está guardado, eu trago ainda mais para fora. Então, eu tenho um resultado melhor porque eu vou tirar mais, tá? Do que está precisando. Então, faço sempre uma massagem, sim. Na moxa também. Se a orelha estiver muito fria, eu já sei que eu posso massagear que não vai resolver o problema, né? Mas se eu tiver se tiver uma temperatura natural, pavilhão auricular, eu vou fazer a massagem, tá? Porque muitas vezes está ali pálida, né? E eu faço a massagem, a orelha esquenta e eu observo que o yang estava escondido, tá? Então, é muito importante, sim, você fazer a massagem. Não toca o pavilhão auricular antes de fazer a anamnese, né? Faz toda a parte visual sem movimentar, porque a nossa orelha, ela se manifesta muito rápido. Então, às vezes, você quer olhar atrás, você faz isso aqui, quando você solta, já tem alteração de cor. E isso acaba omitindo informação importante. Então, procura olhar para o pavilhão auricular sem tocar muito nele, tá? Aí, a partir do momento que você observou, que você... Não, eu preciso fazer isso, isso, aquilo, faz a massagem. Eu gosto muito, inclusive, daquele apalpador de roletinho, né? O meu tá na clínica, não tá aqui. Porque daí eu passo o roletinho, um pouquinho que passa o rolinho do apalpador, eu já sei se realmente é uma orelha que eu vou poder fazer a moxa, tá? É bem legal você, depois da avaliação, você fazer a massagem, sim. Ok? Obrigada, prof. De nada. A Luciana quer perguntar algo também aqui, aí. Vamos lá. Oi, Rose, eu de novo. Vamos lá. É que eu esperei para ver se as meninas iriam perguntar, mas como ninguém perguntou, é assim, quando é que a gente vai saber que estímulo vai usar? Agulha, cristal, sementes, o stipper? Perfeito a sua pergunta. Eu tinha até colocado lá nas perguntas que eu ia trazer, porque eu deixo uma lista de perguntas ali, eu falei, se não surgir pergunta, eu já tenho que responder. Né? Mas sempre tem as perguntas aqui. E essa pergunta sua, inclusive, acho que estava na plataforma, não sei se foi você que colocou, acho que foi, né? Foi eu. Eu também já tinha deixado aqui para trazer para cá essa pergunta. É bem legal quando... Você está em qual módulo do curso, Luciana? Eu praticamente terminei, só que está faltando, dia 24 vai liberar o restante, né? Que é a visualização, né, do pavilhão. Isso. Essa parte vai te ampliar bastante o olhar no curso. Tá? Veja a hora de abrir logo. Vai te ampliar bastante. Mas, assim, o estímulo a ser usado, pensa nos estímulos que são frios, nos estímulos que são quentes. Para tratamento dentro da medicina chinesa, é legal você sempre pensar no oposto, tá? Então, quando você trata o oposto,
você acaba tendo um resultado melhor. Porque para você tratar de igual para igual, você tem que ter você não sabe quando que vai chegar o ápice, igual eu já expliquei algumas vezes. Então, quando você tem o oposto, você já traz o equilíbrio. Um pavilhão quente, então, o oposto é tratar com estímulo frio, né? Um pavilhão que é frio, o oposto é tratar com estímulo quente, que vai aquecer. Os estímulos o estímulo que mais aquece o pavilhão auricular é a semente. Então, quando você coloca uma semente na sua orelha, você sente um aquecimento quase que de imediato ali. Quase não, imediatamente você começa a sentir um aquecimento. Pavilhão auricular frio, desnutrido, é muito indicado usar semente para tratamento, né? Tem muita gente que fala, você não indica semente? Não é que eu não indico semente, é que como muitas pessoas têm dúvida, eu sempre acabo indicando o cristal, porque o cristal pode usar em todas as situações, independente de ser frio ou quente. Então, não dá erro, você não vai errar usando cristal, né? Por isso que eu gosto do estímulo cristal, porque ele traz um equilíbrio, tá? As agulhinhas, elas refrescam, ela é um estímulo mais frio. Então, quando você coloca agulha num pavilhão auricular que já é gelado, né, nem sempre, talvez você vai ter um resultado esperado tão rápido, ok? E quando o stipper é um material de equilíbrio também, que você pode usar em qualquer situação, tá? Agulha, você pode usar ela tanto para dissipar quanto para tonificar. Mas daí você tem que entender de tonificação e sedação. Você tem que entender muito de excesso e deficiência, porque daí cada ponto que você colocar, você vai ter que fazer o estímulo na agulha que faz o processo de tonificação ou dissipação. Então, você só colocando ela, a agulhinha ali, ela vai ser um material frio, ok? Então, não use ela se você não tiver muito conhecimento na questão do estímulo, de sedar ou dissipar. Quando você vai usar o material mais... eu falei do material quente e o material frio. Seria mais ou menos isso, tá? Então, quando você tem dúvida, usa cristal. O cristal vai equilibrar sempre. Professora, e no caso do laser? O laser você pode usar também no equilíbrio. Tá? Pode estar usando o vermelho e o infravermelho junto, que traz o equilíbrio. Aí, nesse caso, eles entram, tanto faz o quente ou o frio? Sim, tanto faz. Tá. Você pode usar em qualquer pavilhão. Usar os dois juntos? Pode usar os dois juntos. O laser nossa, é fantástico aí para você estar usando. Quem tem o aparelho do laser. Então, porque eu comprei um aparelho de laser, mas ainda a gente chegou a fazer até um curso, mas a mesma coisa que tem dos cursos de aurículo, que são diferentes, de laser ensina também muita coisa diferente, né? Então, eu ainda tô meio engatinhando com os joules que tem que usar, porque um fala que se você usar um joule para tudo, tá ótimo. O outro já falou que é acima de 4 joules, então quanto usar, né? A gente tem um material excelente na mão e não sabe trabalhar. Sim. Porque a quantidade de joules, ela vai indicar também se você vai tonificar ou se você vai dissipar aí, né? Então, usa 2 joules que você vai estar buscando um equilíbrio, tá? Independente se tiver deficiência, se eu trabalhar os 2 joules, ok. Isso, porque o seu laser, então, você programa ele, né? Ele já vem, né? Não é igual o seu, que já vem certinho. O nosso é o da DMC, ele vem já, começa com 1 joule, 2... 3, 4, 6 e 9. Legal. Mas é bem tranquilo. Você assistiu a live certinho do laser lá? Assisti, mas quando eu participei da live, fiz perguntas, mas eu ainda não tinha o laser. E depois eu revi a live, só que daí, como o aparelho é diferente, eu tô muito engatinhando nessa parte ainda, fiquei confusa de sedação e tonificação, né? Na verdade, mesmo no laser, nos materiais, é legal sempre trabalhar o equilíbrio, porque a auriculoterapia, na verdade, a acupuntura sistêmica oferece essa oportunidade, a gente sempre trabalhar o equilíbrio, e aí não tem erro, né? Tá. Rose, só mais uma pergunta. Eu uso sementes no meu marido, e toda vez que eu uso, ele reclama que ele sente muita coceira dentro do ouvido. Tá. Tem muita pessoa alérgica à semente, tá? Tem mais essa questão com as sementinhas aí. Sim.
Eu, particularmente, não uso sementes em tratamento. Eu não gosto, né? Porque não é que eu não gosto do material da semente. A questão é que eu sempre, por mais que seja um paciente bem certinho, que vem toda semana, pode acontecer desse paciente não voltar na outra semana, né? E não tirar os estímulos em casa conforme a gente recomenda certinho. E aí a semente pode causar um ferimento em si e trazer aí consequências. Muitas pessoas têm alergia à semente. Ponto, quando ele está querendo ser estimulado, ele coça, tá? Quando o ponto pede estímulo, ele dá uma coceirinha. Aí é onde você dá um apertãozinho de leve e para a coceira. Não, Rose, parou, mas não é alergia. É alergia. Não é no estímulo, é dentro mesmo. Sim, mas dentro do ouvido. É algum tipo de alergia que ele está tendo. Não, troca de material e vê se continua. E o meu, eu sinto dor. Dentro do como ouvido? Se o meu ouvido, dentro do ouvido, como se o meu ouvido tivesse querendo infeccionar. Mas assim, ele vem, pontos, tem hora que vem a dor, tem hora que não, mas muito fraco, nada assim que não dê para aguentar. Tenta trocar o material, tá? Tenta trocar o material que você está usando. E faz uma reavaliação nos pontos que você está usando. É muito importante também. Certo. Tá? Acho que a Fabiana queria perguntar alguma coisa, Fabiana. Boa noite. Gostaria, sim. Referente à massagem, né, que a Gisele havia perguntado. Quando faz a massagem, uma orelha tá pálida, aí faz a massagem, ela ficou vermelhinha, então, se ela tiver quente, pode fazer sangria, né? Agora, se ela ficar quente e permanecer com uma temperatura, assim, mais próxima do normal, aí não aí faz a moxa mesmo? Essa parte eu fiquei... Se for uma orelha, na verdade, essa dúvida você vai ter, porque quando você bate o olho na orelha e ela já está vermelha e quente, né? Antes da massagem, você já sabe que a sangria é viável, né? Mas quando a orelha é muito pálida e você pensa, eu vou fazer uma moxa nesse pavilhão auricular, mas aí você vai e faz a massagem, essa orelha, ela te enganou, ela veio, né? Ela veio e ficou totalmente vermelha e aquecida. Aí, nesse caso, você faz a sangria, você não faz a moxa, tá? Você vai fazer a moxa se ela continuar fria, né? Ok? Isso mesmo. Porque pode acontecer da orelha ficar vermelhinha, um vermelho claro, porque a gente está massageando, está estimulando, mas ela, mesmo assim, você vê que ela é fria e ela é uma orelhinha bem flexível, é uma orelha molinha, uma orelha que está até ali mais fininha, então, provavelmente, ela vai precisar mais ser nutrida, ok? Ok, obrigada. A Rosita quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Tem que ativar teu microfone aí. Eu acho que ativei, não já? Agora sim. Beleza. Ô, Pro, no caso de gestante, que nem eu mandei a foto da minha prima que ela quer engravidar. Só que aí eu estava vendo, no de gestante, tem pontos que não pode colocar. Como é que é? Ela tem a dificuldade de engravidar, aí eu vou e coloco nos pontos. E depois, se ela engravidar, eu já não posso usar aqueles mesmos pontos, é isso? Tá, mas aí você vai fazer o tratamento a princípio para ela engravidar ou ela já está gestante? Não, ela quer engravidar e não está conseguindo engravidar. A filha dela, a primeira, ela tem 3 anos. E ela quer engravidar novamente. Só que ela teve policistos, né? E aí ela foi fazer exames agora e não consta mais policistos nenhum. E ela não consegue engravidar. Se você vai usar um procedimento para engravidar, tá? Aí ela engravidou, você não vai usar mais esses pontos. Aí é um outro processo. Se ela tiver um desequilíbrio na gestação, eu queria saber. Isso. Se ela tiver um desequilíbrio na gestação, aí são outros pontos que você vai usar, né? Mas não tem problema. Eu tô com pontinho na orelha, engravidei, vou perder o bebê, se eu engravidei, não acontece isso. Pode ficar tranquila, tá? Porque você está nutrindo ali. Quando a gente vai engravidar, né? Você vai trabalhar a gravidez, você tem que pensar assim, o que nós plantamos, o que nós usamos para nascer um fruto? A semente, né? Que ela vem ali da madeira, tá?
Nós usamos uma terra que a terra precisa ser fértil, a gente precisa aguar essa semente.